Fui. Boa tarde, voltamos. Agradecer aí a apresentação do Somos. Mais uma vez, conteúdo muito bom, de qualidade. A gente vai começar agora mais um Faz Seu Nome. Já entrou hoje de manhã, depois que eu botei no grupo lá, quem quisesse participar. E quem vai participar com a gente do Faz Seu Nome é o Douglas Perli. E a gente vai falar um pouquinho sobre gestão financeira. Mas antes, a gente tem um recadinho do Conexão Talentos com a Marlene, que vai entrar para falar com a gente aqui. Marlene, todo seu. Ai, meu Deus do céu, isso aqui tá uma loucura! Gente, eu não tô entendendo, gente, uma sujeira! Ó, vou passar o gel aqui de novo. Que loucura, que confusão isso, eu não tô... Ó, eu não tô aguentando não, gente. Ai, ó, vou te contar, é um cansaço que dá. Mas, ó, eu tô até feliz. Que engraçado, mas eu não gostei dessa decoração, porque essas crianças, gente, elas ficam me perturbando. Eu já falei com o Anderson Clay, com Margarida da Vitória, com Júlia Carlos, até com o Juvenil, com o Júnior e Janis Clay. Essas crianças, elas me perturbam o tempo inteiro. Gente, tem muita gente que eu não... Tem muito tempo que eu não ficava em casa. Mas, ó, serviço não tá me faltando, não. A minha patroa me liberou. Eu tô recebendo integral, ela mandou até uma cesta básica cheia de álcool em gel, gente. Olha, eu estou limpando essa casa inteira. Essas crianças passam pisando, eu vou atrás, botando álcool em gel. Essas crianças espirraram outro dia, eu pensei que elas fossem embora de tanto álcool em gel que eu coloquei nelas. Ó, saudade dessa minha roupa, gente. Eu descobri que quando a gente ama o que a gente faz, tudo fica diferente. Ah, e ó, no dia que esse negócio acabar, eu juro que eu sou a primeira para sair para trabalhar, para ir para o meu serviço. Ué, seu Marco do Linca tá aí? Ele me convidou para fazer uma transmissão ao vivo. Gente, está fazendo um ano que eu fui no palco do Linca, que eu subi lá naquele palco, eu falei com aquelas pessoas bonitas todas, gente. Ó, que saudade. E ó, os convidados desse ano estão muito bonitos, Marcos. Estou arrebentando essa programação. E essas meninas do Somos Empreendedoras? Ah, olha, que meninas maravilhosas. Tem aquela moça grandona, ela é muito minha amiga. E aquela pequenininha, Dona Thaís Garcia. Ih, gente muito boa. Essas meninas, elas fazem umas coisas bonitas para a gente poder entender. E seu Gustavo? Isso, o Gustavo fala bonito demais. Sabe a coisa que eu aprendi? Que eu vou ter que entender quem são as pessoas que me inspiram. Aí eu fiquei pensando muito bem nisso. Sabe quem me inspirou hoje? Na hora que eu fui fazer meu serviço? Jorge Aragão. Sabe, escrito no papel de pão. Gente, seu Jorge Aragão, ele me inspira, que eu faço comida até melhor. E tem outro negócio, hein? Essa história de que a escola está complicada, eu tenho que concordar com o seu Gustavo. E, ó, aqui em casa é um computador para essas crianças todas. Eu fico birotinha, seu Marcos. Seu Gustavo fez umas coisas que ele falou que eu até tive que concordar com ele, mas eu não estudei muito. Ele fala umas palavras que a gente acaba nem entendendo, porque eu não tenho muita leitura. Aí eu tenho que parar para pesquisar, de uma loucura. Ele falou um negócio que eu não faço ideia do que seja. Arqueologia e genealogia. Eu não entendo aquilo, gente. Ah, quer ver uma moça que eu gosto? Aquela menina do Buzinho. Ô, menina para trabalhar bonito. E aquela cerveja que ela faz? Olha, e tinha que ser presencial, que eu ia beber era todas. Ó, seu Marco, lá no Empreendedores do Bem eu bebi tudo que eu podia. Quer dizer, quase tudo, né, seu Marco? Eu tô louca para aglomerar. Mas não aglomera agora não, hein, gente? Álcool em gel lá nessa mão. Ah, aquele menino, seu Paquelê, ele falou umas coisas que eu tô vivendo. Ó, tem um momento aqui que a escassez rola. Aí as lojas ligam e eu fico negociando, gente. Coisa mais bonita. Agora, quer ver? Seu Éder falou um negócio, porque eu faço faxina lá na Conexão Talento, e a minha patroa disse para mim um negócio assim, essa história do humano, ela é fundamental. Eu tinha que entender que o seu recurso não tem humano, gente. Agora eu deixei para o final para falar daquele homem que ano passado estava de calça branca, que seu Salomão, ele me emociona. Ó, eu acho até que a vida fica melhor com o seu Salomão. E mesmo com essas crianças aqui me perturbando. Mas, ó, hoje ainda tem palestra, amanhã e depois ainda tem muito mais, porque a gente está vivendo um momento que é único. E eu, assim, o Lincoln, ele acabou me ensinando a fazer um monte de coisa diferente e pensar diferente. E, seu Marco, eu tenho um recado
para o senhor, eu virei empreendedora, eu estou vendendo cocada, o meu serviço extra todo parou, eu tive que aprender a fazer cocada, eu estou gostando. E, ó, eu entrego, vou de máscara, álcool em gel, deixo na porta e a pessoa transfere dinheiro. Ah, uma beleza. Queria mandar um beijo para todo mundo que está aí, seu Marco. Peraí, Tomar, deixa eu limpar aqui o negócio. Computador, cadê? Ah, o que é isso? Oi! Oi, seu Marcos! Oi, pessoal do Linca, tudo bom? Meu nome é Henriette, essa é a minha personagem Marlene, eu sou apaixonada por ela. Tem um ano que a gente estava juntos lá no palco do Linca, e esse ano o palco é aqui, a gente se reinventando. A Conexão Talento é uma estrutura que trabalha com RH, e a gente fica muito feliz de ter o Teatro Corporativo e Edutainment como uma forma de levar entretenimento, mas reflexão para as equipes. E tem uma coisa, com a novidade de poder ser online. Quer saber como é que é? @Conexão Talento. Marcos, a gente está muito feliz de poder fazer essa parceria, está nascendo um novo momento e a gente tem muito orgulho porque a Conexão Talento se liga com vocês. Beijo, gente! Fui! Tchau, Marco! Muito bom, obrigado, Henriette, obrigado, Conexão Talento, são parceiraços. Henriette, antes de chamar aí o Douglas, não sei se você estava aqui ontem, mas a Henriette, ela, no ano passado, ela saiu do público e se vestiu de Marlene e fez uma apresentação lá no palco do Linca, na frente de todo mundo, foi sensacional, e ela já virou sócia do Linca, virou minha sócia agora. Eu vou chamar aqui, gente, o Douglas. Bom, para vocês saberem o que é esse espaço, ele é um espaço totalmente voltado para o público, tá? Então é para o público entrar aqui ao vivo e bater um papo comigo, trazendo um conteúdo, trazendo um assunto para a gente debater, e lembrando sempre que quem quiser entrar comigo e com o Douglas aqui para falar sobre o assunto, que vai ser gestão financeira, tá mais do que convidado para entrar. Daqui a pouco a gente vai colocar o link de acesso aí nas mensagens, tá bom? Então, bom, vou subir o Douglas aqui até para que ele possa se apresentar melhor. Douglas, muito obrigado. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, cara. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por você estar participando. É fundamental essa participação. Assim, eu não sei se é o seu primeiro link, imagino que sim, porque eu não me lembro do outro, se você foi. Mas o link ele tem como um dos pilares a participação do público, ela é fundamental. Então, é claro que a gente tem os palestrantes que servem como base, né, do Linca, mas a outra base é o público que a gente quer aqui dentro. Então, cara, muito obrigado pelo teu tempo. E aí, eu queria que você se apresentasse e puxasse o assunto para a gente começar a debater. Não, legal. Eu nunca participei do Linca, teve no ano passado, mas quando eu fui fazer a inscrição já tinha encerrado, já tinha lotado a sala, né? E eu tentei ainda, fico em pé, mas aí eu não consegui fazer. Mas eu achei legal, bem legal o evento. Assim, ontem eu estava assistindo a Bianca falando, o Breno também já conheço ele, e o Breno me deu aula na UF, no MBA da UF, e bem interessante, assim, esse momento que a gente vive. Eu até puxei para falar com você hoje de manhã, que é um ponto muito importante, que eu acho muito interessante, a gestão financeira, né? Principalmente aí a gestão financeira corporativa. E eu venho desse mercado, eu comecei minha carreira no mercado financeiro, trabalhei em 2 grandes bancos de investimento, depois aí fui para uma empresa média e depois para uma empresa de grande porte na parte de planejamento financeiro, e hoje eu sou empreendedor. Minha família já tinha uma empresa distribuidora de autopeças já há mais de 10 anos, e chegou num momento aí que essa transição teria que ser feita, né? Peguei a empresa num tamanho, hoje a gente já está num tamanho bem maior, e é legal, assim, porque por que falar desse assunto, e por que falar desse assunto nesse momento? Eu tenho uma bagagem interessante, lógico, no momento de crise, eu acho que ninguém está preparado, ninguém esperava uma crise dessa. Hoje, mais cedo, você estava falando que a gente está acostumado aí no Brasil a passar por várias crises, e fato, mas a gente nunca viveu uma dessa. No meu segmento aí, que a gente trabalha com, a nossa empresa é uma empresa distribuidora de autopeças, então a gente trabalha aí principalmente no segmento de atacado, então a gente trabalha atendendo grandes seguradoras, grandes associações, enfim, algumas oficinas no estado do Rio, a gente trabalha no estado todo, e nesse momento, assim, de crise,
A gente já tinha passado por uma crise muito grande no setor, porque o nosso setor, a maior parte dele é por colisão. É triste dizer, mas quando tem um acidente de carro é quando a gente ganha dinheiro. A gente não ganha muito dinheiro com a manutenção dos carros ali, a troca de filtro, óleo, enfim, não é o nosso foco. O nosso foco é realmente os itens de colisão. Então, como um médico aí que só ganha dinheiro, né? Se tiver um paciente, a gente só ganha dinheiro se tiver um acidente de trânsito. Lógico que não é um acidente grave, mas pequenos acidentes é que vem a nossa receita. E a gente teve um pouco disso aí quando teve a greve dos caminhoneiros, né? Quando veio essa greve que não era esperado, que foi a pandemia veio aos pouquinhos, né? Começou lá em janeiro, começou a falar alguma coisa, fevereiro, em março, que começou a explodir. Mas a greve dos caminhoneiros não foi uma coisa tão anunciada assim, e a gente não tinha ideia do impacto que isso ia gerar no nosso negócio, porque não tinha combustível nos postos, então as pessoas não queriam sair de carro, só queria sair de carro na máxima urgência para gastar menos combustível, e isso aí não faz o nosso negócio girar. Então a gente passou por isso, lógico, um período muito mais curto, de 15 dias, mas fez a gente fazer várias reflexões aí. São 3 pontos assim que são importantes que eu queria conversar com você aí, com vocês, que hoje a gente atua. Eu acho legal essa troca de experiências, e de repente se alguém tiver alguma outra experiência que queira compartilhar, é muito válido, né? Nesse momento, acho que é muito, muito importante. Douglas, eu vou sempre que eu parar de falar, eu vou cortar meu som para que o seu som fique melhor, porque o meu costuma atrapalhar. Eu não sei se a plataforma ela identifica que por eu estar mediando, ela prioriza o meu som e tira um pouquinho de vocês, tá? Mas enfim, eu entro e tiro e tá tranquilo. Cara, como é que funcionou para vocês nesse período? Porque você falou, a gente ganha dinheiro quando a gente tem colisão por conta das peças e tudo mais. Sim. A gente ficou um bom tempo, e ainda está, né, com menos carros na rua, e se eu não me engano as estatísticas, inclusive, de acidentes, elas diminuíram, né? Sim. E aí como é que você pensou em relação a essa reinvenção? Como é que isso funcionou para o teu negócio? Quando você fala assim tem alguns negócios que você consegue reinventar, né? Algumas pessoas estão ganhando dinheiro fazendo mágica, enfim, costureira, consegue fazer aí uma alteração num produto e agregar mais um produto. Para a gente é mais difícil, né? Porque a gente tem uma prateleira de produtos ali e os nichos, e a gente trabalha com carro. Então, assim, a gente se reinventar nesse momento no curto prazo seria muito difícil. O que dá, assim, uma segurança para a gente é que esse setor ele trabalha com estoque, né? Assim, o estoque de produtos que vão ser demandados. Como que funciona? Um carro sofre um acidente hoje e ele só vai começar o reparo numa oficina pela seguradora daqui a 15, 20 dias. Então, já tinham alguns carros em estoque dentro das oficinas que fizeram a gente ganhar tempo. Mas, de fato, assim, quando você fala que tem um isolamento na cidade de 40%, de fato, a gente sentiu isso, os 40% de redução no faturamento. O que a gente fez? Assim, reinventar, criar um produto novo ou trazer um produto novo, a gente não conseguiu até agora. Mas a gente pensa em algumas possibilidades aí, até trazer novos clientes para a nossa carteira que a gente não atende hoje, que são outros públicos. Mas o que a gente fez foi organizar a nossa prateleira de produto da seguinte forma. A gente tem alguns produtos que têm uma margem menor, então a gente trabalha com uma margem de lucro menor, e tem outros produtos que compensam essa margem menor. O que eu fiz ali para a gente minimizar essa perda de faturamento foi justamente ver quais os produtos que estavam saindo mais, para ver se a margem estava adequada para aquele momento, entendeu? De repente, um produto, vou dar um exemplo aqui, como se fosse um restaurante, né? Eu vou colocar Coca-Cola com uma margem menor, mas eu vou ganhar muito na batata frita. Mas, enfim, aí nesse momento de pandemia, vou fazer só a entrega, né? Então vou ter que aumentar o preço da batata frita mais ainda do que era, ou vou aumentar o da Coca-Cola. Então, o que a gente fez foi isso. A gente pegou nossa prateleira de produtos e viu o que eu posso ajustar a minha margem, lógico que dentro do legal, né? Porque não é ver o que o pessoal fazia com álcool em gel e aumentar 300, às vezes 1000%, não é isso. Às vezes você fazer um pequeno ajuste de 5%, 10% na sua margem, de uma maneira que você tinha uma estratégia pré-pandemia, antes da pandemia você tinha uma estratégia, que você tem que rever essa estratégia para ver se você vai continuar trabalhando naquela margem. E foi isso aí que a gente fez para minimizar essa perda aí de faturamento. De fato, a gente continua faturando, porque cada vez mais carros na rua, então algumas pessoas, alguns especialistas do setor e que eu vinha conversando, eles falavam, não, cara, pode ficar tranquilo, porque, na verdade, as pessoas vão preferir o transporte privado, vão preferir sair de casa de carro do que de ônibus.
E essa é a projeção que o setor tem, mas um momento muito de incerteza, né? Não tem como você ter uma certeza absoluta que as pessoas vão preferir isso se essa crise se agravar, né? Pegando o gancho da gestão financeira, que passa por isso que você falou, controle de estoque, saber que tipo de produto você vai botar para frente, isso tudo também passa um pouquinho pela gestão financeira. Mas quando a gente começou o princípio de quarentena, né, começou a ficar em casa, nas primeiras 2 semanas, levantaram alguns dados em relação às empresas terem caixa ou não, né? E aí fizeram uma pesquisa em que empresas, obviamente, formais, de pequenas empresas, né? Microempresas, pequenas empresas, quantos por cento delas tinham caixa para sobreviver pelo menos por 3 meses. E o resultado foi 12%. Então, isso para mim significou dizer que não existia uma gestão financeira, ou não existe uma gestão financeira na maioria das empresas desse porte, que inclusive eu me incluo, né? Como é que ficou isso para vocês? Você imagino que você, por vir com essa experiência de banco e tal, tenha implementado alguma coisa dentro da tua empresa atual, né? Então, o que eu faço assim, ao longo dos anos, desde que eu comecei, eu estou 6 anos na empresa, tocando essa parte, né, junto com a parte comercial também. Hoje, meu sócio é meu pai, então, assim, ele já está nessa transição de aposentadoria, e aí acaba assumindo mais coisas. Mas quando você entra numa empresa familiar, tem várias coisas que precisam ser arrumadas, né? Isso foi interessante, que, assim, lógico, como a empresa é uma empresa de pequeno porte, algumas coisas básicas você consegue organizar logo no início. Tem um sistema que funcione, que rode, e que te dê informações concretas. Na verdade, assim, contratar um consultor financeiro para ficar ali, ou um consultor administrativo que tem uma bagagem legal para te acompanhar é caro, e é uma empresa de pequeno porte, é difícil ter, e para os empreendedores também de pequenos negócios é difícil ter esse know-how, esse conhecimento, porque a maioria já começa tendo que fazer. Muitas pessoas são empreendedores por necessidade, não por opção, né? Então, assim, o que eu comecei a fazer na empresa há 6 anos atrás foi mesmo contratar um sistema de gestão. Tem vários sistemas aí que não tem um custo muito alto, então você consegue fazer o monitoramento dos seus custos e você, de fato, formalizar a sua empresa. Aí também eu vou falar um pouquinho mais à frente do relacionamento com o banco, que é muito importante. Como eu vim de banco de investimento, assim, eu tinha um relacionamento com meus clientes, então eu comecei a adotar isso também ao contrário na nossa empresa. Então, o que a gente fez ali? Basicamente foi essa implementação do sistema, e a gente faz lá uma análise, eu faço diariamente isso, uma análise horizontal dos nossos custos e das nossas receitas. O que é isso? Eu boto como um padrão ali em janeiro, ou pego uma média do ano anterior, de conta de luz, por exemplo. E aí, em janeiro, eu vou colocar que essa conta representa 100%. E é R$100, por exemplo. E ao longo dos meses eu vou alimentando essa planilha, que o sistema me informa, né? Ao longo dos meses eu vou acompanhando essa planilha e vou vendo. A conta de luz é só um exemplo mais básico, né? Então, em fevereiro, essa conta aumentou para R$200, então tive um aumento de 100%. Se você for fazer um acompanhamento, tanto dessas despesas quanto dessas receitas, você consegue aí minimizar que você aumente muito seu endividamento, sua dívida, de forma que você consiga acompanhar. E isso é muito interessante porque é básico, e quando você vai fazer a empresa crescer, quando essa empresa começa a crescer, seus custos aumentam muito. Se você não tiver ali uma lupa olhando de fato o que está acontecendo com o seu custo, você acaba criando despesas que você não precisa. Eu tenho um segurozinho aqui, eu tenho 2, está redundante, vou tirar um. Eu tenho essa despesa aqui, eu tenho telefonia, tenho 2. Não, vou tirar um telefone, vou ficar... É uma coisa bem básica, mas que no dia a dia do empresário ali, a maioria dos pequenos comércios, é o dono, é o vendedor, é o administrativo, ainda tem que conferir a contabilidade, que às vezes não confia na pessoa que faz, enfim, é muita coisa para fazer, mas você precisa ter os números ali. Então, o sistema passar essa informação para você e você começar a se especializar nisso. Vou fazer uma análise. O que é uma análise horizontal? Joga no Google ali rapidinho a gestão financeira para pequenas e micros e pequenas empresas. Você vai ver um monte de livrinho ali que você consegue dar uma lida, uma dinâmica bem, bem básica para você entender o que você pode fazer. Então, assim, precisa ter um sistema, precisa estar informatizada a sua empresa, é básico isso, todo mundo fala isso toda hora, mas tem muita gente que não faz, e também você fazer uma análise dos custos. Então, assim, eu tenho uma conta no Banco Bradesco, por exemplo, a minha tarifa é R$100.
Se você não fizer um acompanhamento, essa tarifa vai subir para 200 e você não vai nem ver. Porque teu caixa gira tanto, você tem tanta entrada e saída todo mês ali, que uma conta de R$ 100 a mais não vai fazer diferença. E no final do ano, quando você fala, cara, eu tenho R$ 1.200 aqui só de tarifa que eu economizei, o que eu vou fazer? Vou distribuir para os sócios? Não, vou aplicar, e isso você acaba começando a fazer caixa. E Marcos, se você quiser me interromper, fica à vontade, que aí eu começo a me empolgar e começo a falar bastante. E aí... Não, cara, fica à vontade. Toca aí. Eu ia perguntar sobre banco mesmo, mas você já está entrando nisso. Eu vou entrar no assunto do banco. O que acontece? Muitas das pessoas não querem ter um relacionamento com o banco, né? E, de fato, eu também não quero. Gerente de banco, assim, que me perdoem, que eu já fui também, era outro segmento, não era banco comercial, era banco de investimento, mas, de fato, são chatos e quer uma ajudinha do cliente ali, que é outra aqui. Mas é importante que o gerente tenha a visão do seu negócio, ele te conheça pelo nome, ele saiba o que você faz, ele conheça seus números. Então, porque num momento desse, é importante que ele consiga levar a sua defesa para o comitê ou para a mesa de crédito, defendendo a pessoa também. Porque, cara, empresa tem um monte, comércio tem um monte por aí. E eu comecei a conversar com o meu gerente, foi no início de março. Aí meu sócio, que é meu pai, ele falou, cara, você acha... E ele não estava nem aqui, ele tinha ido para Portugal, ficou em Portugal 2 meses, que ele ficou preso lá porque ele não conseguia voltar, né? E aí ele falou, cara, você acha que a gente vai precisar desse dinheiro? Eu falei, não, tomara que não. Mas eu já quero estar com esse crédito aprovado antes do problema acontecer, porque aí o banco começa a aumentar a taxa. Se você já tem uma taxa pré-aprovada, eu tenho uma taxa, por exemplo, de 1% ao mês, é uma taxa absurda, pela Selic que a gente tem hoje, é absurdo. Mas num momento desse de crise, não é uma taxa tão alta assim. Então, se você já começar... você não precisa ser vidente, mas você já começa a fazer um relacionamento com o banco, que é importante, porque vai ser aquele cara que está sentado naquela cadeirinha ali bonitinha com um crachá, que vai te defender para o comitê de crédito. Ele tem todas as opções no sistema ali. Ele tem a opção de dar taxa mais alta, mais baixa, uma taxa mediana. Ele vai dar de acordo com o seu perfil, lógico, com o score de crédito que você tem no banco. Mas ele consegue, muitas das vezes, negociar essa taxa se você não tiver relacionamento nenhum. E ele não te conhecer, não conhecer o seu negócio, não comprar a tua ideia, você não vai conseguir o crédito. E isso é triste, né? Porque num momento desse de pandemia, você precisa de caixa, você precisa de dinheiro, e se você não tiver para quem recorrer, você vai recorrer ao cheque especial, por exemplo. E aí com uma taxa de 14%, de 10%. E se você entrar nesse cheque especial, vai ser muito difícil que o banco queira chamar você e negociar, fulano, você tem R$100 mil de estar usando o seu cheque especial, você está pagando 14 mil, 15 mil de juros por mês. Vai ser muito difícil o banco pegar na sua mão, te chamar e falar, vamos fazer um capital de giro aqui com 1,5%? Não vai. Enquanto você estiver pagando os 15% para ele, eles não vão estar nem aí para você, vão querer que você pague mesmo e aí a dívida vai rolando, né? A Letícia até coloca aqui, a máquina de cartão de crédito é um grande vilão, né? Principalmente nesse momento, imagino, né? Sim, assim, as máquinas, hoje a gente lá na empresa, a gente trabalha aí muito com boleto, né? E depósito em conta que a gente trabalha com contrato. A gente tem o risco de crédito grande, por esse modelo de operação, a gente acaba financiando nossos clientes, mas a máquina de cartão, assim, eu tenho um amigo, um dos meus melhores amigos, ele trabalha aí numa franquia, ele tem uma franquia de uma máquina de cartão, e eles têm um modelo bem interessante de negócio, assim, come grande parte do seu lucro, sim. Mas, assim, o que mais importante desse segmento de cartão é você ficar atento para a máquina, o adquirente do cartão, ele não comer o seu dinheiro e que você não veja. Não falo só de tarifas, é de não repassar esse dinheiro para sua conta. E isso acontece. Então, se você não tiver um sistema de informação ali, uma plataforma que te ajude a você ver se você está casando o pessoal... francesinha era o nome antigo de fazer aquela conciliação bancária ali diária nas empresas. Se você não tiver um sistema para você fazer essa francesinha, você vai perder dinheiro e você vai chegar no seu gerente do banco e vai falar, olha, tem R$1.000 aqui, às vezes R$30 mil, dependendo do seu faturamento, que não entrou na minha conta. Vamos ver. Realmente isso aconteceu. E se você não tiver uma gestão disso, você vai perder muito dinheiro e é capaz deles ainda te emprestarem um dinheiro lá na frente com uma taxa absurda de 3%, 4%. E a gente está falando de controle e não necessariamente por conta de algum tipo de crise, ou por conta de algum tipo de crise como essa que a gente está vivendo. Na verdade, é um controle que a gente tem que ter na medida em que a gente abriu o negócio. No momento que a gente abriu o negócio, você precisa ter esse controle.
Então, eu acho a taxa de 12% de empresas que sobreviveriam 3 meses apenas, uma taxa um pouco absurda, né? Que vai de encontro com o que você falou. Tem empreendedores que são empreendedores por necessidade, não por serem empreendedores ou ter aprendido a empreender. Muito pelo contrário, a gente tem uma crescente de empreendedores que estão aprendendo de fato a aprender, mas a gente ainda tem um resquício muito grande que vem de muita demissão, por exemplo, né? Na última crise econômica que a gente teve, que foi em 2014, a gente estava começando a se recuperar dela em 2019, e agora a gente daqui a pouco vai entrar numa outra de novo. Isso já tem que estar meio que de olho nisso, né? E não é um controle que a gente aprendeu que tem que fazer por conta de uma crise, seja essa que a gente está vivendo, que é sem precedente, ou seja qualquer outra econômica que a gente já passou milhares de vezes, né? Sim, a crise faz a gente aprender, né? E, de fato, assim, no nosso segmento ali, a gente vive crises sempre, todo ano, assim, a gente tem uma crise. Se for um carnaval, que para muitos negócios faz a economia girar, mas o carnaval para a gente é praticamente aí quase 2 semanas parado, porque o fluxo diminui, enfim, a gente só vai reaver esse estoque de acidentes muito na frente, então acaba gerando um gap muito grande na nossa receita. A gente tem eleição que já mexe muito na economia, já mexe muito com a movimentação. Toda vez que tem Copa do Mundo, a gente fica desesperado, a gente tem que se planejar. Estou falando do meu segmento, né? A gente tem que se planejar porque as pessoas não vão trabalhar, ou aí tem empresa que dá férias, enfim, isso já acontece. Falei aí da greve dos caminhoneiros que impactou. Aqui, quando a gente esteve no Rio as Olimpíadas, também para a gente foi muito difícil. Então, assim, o ponto crucial disso tudo é você estar organizado. Eu acho que eu vejo desde o início todo mundo vê desde o início da crise, banco falando, e minha esposa vê muito, eu revoltado quando aparece uma propaganda de um banco falando, conte com a gente, isso vai passar. Cara, você não está ali para ajudar, você está ali para ganhar dinheiro, você não vai injetar dinheiro em pequena empresa para segurar emprego, você vai comprar máscara para distribuir em hospital, vai comprar cesta básica para entregar em área carente, para você aparecer no Jornal Nacional ali como uma empresa super bonita. Não estou aqui para falar mal de ninguém, mas assim, quando você é empreendedor e você vê aquilo na televisão, dá uma dorzinha no coração, você fala, cara, não é possível que o cara tenha coragem de fazer uma propaganda dessa na televisão nesse momento. Porque, cara, eles ganham dinheiro, de fato, fazendo isso. Então, assim, um cheque especial de 14% ao mês só de juros, cara, será que querem realmente que isso mude? Será que não é interessante que seja tão grande? Então, cabe a gente, empreendedor, se organizar justamente para que, quando a gente precise, a gente não precise no desespero. Cara, e tem ferramentas que são baratinhas. Vou fazer uma propaganda aqui rapidinho, não ganho nada com isso. Tem 2 sistemas que funcionam muito bem, que um deles é o Conta Azul. Para quem é prestador de serviço, vale muito a pena. É uma ferramentazinha bem básica, que você é autoexplicativo, tem os videozinhos ali para te ensinar. Tem o OMI também, que é um sistema que para quem tem tanto prestador de serviço, mas para quem faz gerenciamento de estoque, é muito interessante, porque também é uma plataforma fácil. Então, assim, você precisa estar organizado, você precisa fazer a gestão. Então, a gente trabalha com produto e, já linkando com outra coisa aí, Marcos, nossa gestão de estoque, a gente trabalhava muito com o modelo da Ambev, né? A Ambev, há uns anos atrás, não sei se hoje ela ainda está nesse segmento, mas a Ambev, ela trabalhava aí no planejamento dela com dinheiro, teoricamente, do fornecedor. Então, assim, ela pagava um fabricante ou um fornecedor de determinado produto. Vou dar um exemplo, não é de fato concreto, deve ser alguma coisa no início, mas eu não tenho certeza. Eu vou pagar meu fornecedor daqui a 60 dias uma duplicata, e eu vou receber do meu cliente em 15, 20 dias ou 30 no máximo. Então, o seu estoque já girou ali no mínimo 3 vezes antes de você pagar esse fornecedor. Então, você está trabalhando com o dinheiro dele. Então, assim, você trabalha com um endividamento alto, você precisa ter uma organização muito grande para fazer isso, e esse era o modelo que a gente mais gostava na empresa. Cara, eu não preciso botar a mão no meu bolso, eu não preciso pedir dinheiro para o banco para fazer capital de giro, eu estou fazendo capital de giro com o meu fornecedor. Isso, com certeza, é uma taxa muito mais baixa o seu fornecedor te financiar do que o banco. Mas, nesse momento de crise,
já começo a pensar em outro modelo, por exemplo, o modelo do supermercado mundial, trabalhar com endividamento zero. Então, eu pago todos os meus fornecedores à vista, o mundial tem aquela peculiaridade do débito, né, ou o dinheiro, mas, enfim, tem outras empresas de vários segmentos que trabalham com esse modelo de endividamento zero, o cara paga todo mundo à vista. Então, vou construir um supermercado novo aqui em Niterói, vou pagar ele à vista com o meu capital, eu não vou pegar dinheiro emprestado com ninguém. Às vezes, esse modelo de negócio, num momento desse de crise, se você não for muito organizado, é legal. Porque, cara, você vai olhar e falar, cara, quanto que eu tenho para receber? Eu não tenho ninguém para pagar. Quanto que eu tenho para receber? Quais são as minhas despesas fixas, que, dependente de se eu estou vendendo ou não, eu vou ter. Mas eu acho que é legal esses dois contrapontos, assim, ou o modelo Ambev ou o modelo mundial, assim, são interessantes. Nesse momento de crise, a gente já está até pensando em mudar e tentar forçar para esse modelo do mundial. Eu acho que teu áudio não tá saindo para aí. Foi. Eu preciso encerrar, mas eu queria encerrar com mais uma opinião sua sobre uma coisa. Só dizer para a Ana Cláudia que ela fez uma pergunta lá em cima que eu não reproduzi, porque eu acho que foi muito parecida com a minha. E depois ela te pergunta, você usa os bancos digitais? Mas antes de você responder, a Letícia pede para você falar as duas plataformas que você citou, que a segunda ela não entendeu o nome. Uma foi Conta Azul e a outra... O OMI, eu não sei se eu estou falando certo, tá? Mas é OMIE de escola no final. E essa plataforma é muito interessante. Eu uso ela hoje porque ela faz uma gestão de estoque muito interessante, porque tem uma obrigação hoje no governo do estado, falar rapidinho aí para não romper teu tempo, uma obrigação contábil de você informar para a Cefaz todas as suas notas fiscais de compra, né? E o sistema do OMI ele já reconhece essas notas fiscais de compra, você consegue fazer a conciliação e ele já reconhece se aquele produto está cadastrado no seu estoque, faz a atualização de preço, e no Conta Azul eu não conseguia ver, por isso que a gente fez essa migração. E a Cláudia perguntou do banco digital. Então, assim, a gente tem uma conta aberta no banco digital, no Banco Inter, mas a gente não está operando com ela, justamente por alguns conceitos que eu prezo. Um deles é o relacionamento com o banco. Acaba que no banco digital você, ainda mais PJ, ele não te conhecendo, esse relacionamento acaba ficando muito... Não é um relacionamento estreito, acaba te prejudicando no momento desse de crédito. Mas, assim, falando com alguns amigos, algumas pessoas do setor, muita gente fala mal de banco público, mas no Brasil, infelizmente, quem vai te estender e quem pode, em alguns casos, te estender a mão é o banco público. É a Caixa Econômica, é o Banco do Brasil. Cara, a operação é horrível, não sei, o sistema é ruim e tal. Mas, cara, quando tiver algum programa de governo, chega primeiro lá. Por exemplo, a Caixa Econômica não precisa dar lucro. Todo o lucro que ela dá é reinvestido em crédito no banco. Então, isso é legal. Tudo bem, a taxa é alta? Mas no Brasil a gente precisa ter relacionamento com o banco público também. E normalmente as taxas são mais baixas também, né, do banco público, então realmente vale a pena, é bom ficar de olho. Apesar de não ser um relacionamento durante um período normal dos melhores, que eu acho que precisa melhorar muito, muito mesmo, mas quando, como você falou, nesses momentos é o que melhor atende a todo mundo. Douglas, obrigado, cara, pela tua participação. Enfim, a gente vai seguir, vai ter uma outra palestra agora muito interessante com a Monique. E é interessante, a gente vai falar com a Monique Menezes e a gente vai falar sobre cultura da empresa. Então, é um tema muito interessante que vai ter engajamento com o que a gente falou hoje de manhã com o Éder. Então, cara, obrigado pela tua participação. Espero que você esteja curtindo o Linka e obrigado por fazer o nosso propósito funcionar aqui. Valeu, irmão. Obrigado. Qualquer coisa também. É isso aí, gente. Letícia, acho que a Renata colocou aí o nome para você, o nome da outra plataforma. Gente, a gente vai dar uma pausa rapidinho, eu só vou preparar a próxima palestra com a Monique e a gente volta já já, tá bom? Valeu!